Oi pessoal, bora falar sobre o São Paulo Fashion Week. Eu tô completamente maravilhada com o que aconteceu durante o São Paulo Fashion Week desse ano. Então, bora lá! Gente, eu venho conversando aqui com vocês nesse perfil e no perfil do Instagram também. Já me segue lá, se chama Psico na Vitrine, sobre a relação da moda como invenção e a importância da moda pra gente como uma forma de identificação. A gente acaba se construindo também no laço social e a partir dessas contingências culturais. E a moda, o vestir, faz parte dela. O que acontece é que nesse São Paulo Fashion Week eu fui surpreendida de uma forma incrivelmente superior. Eu não imaginava isso, mas é uma coisa que a gente vem ansiando há muito tempo, que é a diversidade de corpos, a tecnologia, a sustentabilidade. E o São Paulo Fashion Week desse ano entregou tudo que a gente queria. O São Paulo Fashion Week tinha como tema regeneração e a gente pode falar que a gente, com esse evento, acaba abrindo um espaço muito incrível para uma nova fase da moda brasileira. Será que eu tô sendo muito otimista? Não sei. Eu sei que também existe muitas questões num sentido capitalista, né, do que envolve essas representatividades, que é um começo, mas que bom que a gente tá começando, né? Esse evento, o São Paulo Fashion Week, contou com uma equidade racial, então nós tínhamos 50% dos modelos brancos e pretos. Se a gente for parar pra pensar em equidade, não é tão equidade de uma forma real, no sentido da população brasileira, né? Porque a gente sabe que existem muito mais pessoas pretas aqui no Brasil do que brancas, então... Mas já é um começo, né? Acho que isso é muito importante. O que me chamou muita atenção no São Paulo Fashion Week foi a pluralidade de corpos. Gente, eu senti um quentinho no coração. Um destaque especial para a marca Meninos Rei e As Marias, que fizeram da passarela um lugar em comum, que a gente conseguia se ver ali, independente do tamanho, da idade, enfim, achei belíssimo. E eu venho aqui trazer algumas reflexões que o Mauro Mendigia já vem fazendo sobre a relação com a moda e coisas que a gente já vem conversando aqui faz um tempinho também, né? Então, que não recuse a moda e não denegue a roupa. A moda é um exemplo paradigmático que, nas suas questões, inclui uma reflexão sobre o ser de desejo. Leva-nos, portanto, à constituição mítica até a construção de uma imagem do corpo próprio. E isso é tão importante a gente ver esses corpos plurais na passarela, porque a gente encontra aí um lugar de identificação possível e não aquele ideal impossível ou aquele corpo mortífero, esquelético, que tantas pessoas acabaram morrendo e em busca desse ideal com, enfim, cirurgias plásticas ou até mesmo mal-estar alimentar que levaram a um transtorno, uma doença e que realmente leva à morte, né, gente? No livro O Corpo, vou deixar aqui linkado pra vocês todos os livros que eu tô falando aqui embaixo pra vocês acessarem. As psicanalistas vão falar que o corpo narcísico, essa construção passa necessariamente pela imagem e pelo olhar do outro, que valida e garante a sua identificação. O corpo se incorpora a partir do jogo permanente de seu rastreamento e da articulação no enredamento das marcas e representações psíquicas das experiências. Um fantástico aparelho das representações significantes da vivência. Então, a construção de um corpo, ela se dá a partir de 3 registros da experiência, nos encontros e nos desencontros do mundo e com o outro. As marcas traumáticas ou de prazer dessas vivências, o mapeamento pulsional desde as zonas erógenas, a constituição narcísica de uma imagem unificante. E a constituição dessa imagem passa por uma vivência singular, por uma constituição, mas passa também por aquilo que a gente vê na mídia e aquilo que é possível da gente enxergar. Por isso que a gente sempre fala que é tão importante existirem representatividades, porque a partir da representatividade a gente olha que, bom, se aquele corpo tá na passarela, se ele tá representando um ideal de beleza, então quer dizer que eu tô um pouco mais próxima desse ideal, digamos assim. É claro que esses ideais, eles não servem pra gente colar neles ou pra gente ser igual a essas pessoas, mas que eles podem servir
como um guia para o desejo, para a gente olhar e ser vista, né, num lugar de destaque que é tão importante hoje em dia. Estilistas dessas marcas incríveis que eu vou deixar aqui para vocês olharem, inclusive todas as imagens que tiverem daqui eu retirei do Instagram do São Paulo Fashion Week, então tem tudo lá completinho para vocês olharem, tá? Uma coisa interessante é que o Mauro Mendes Dias traz que o psicanalista, assim como o estilista, ele vai utilizar de seus próprios pertences para que a criação se mantenha acesa. E uma das formas de manter acesa a chama da criação é poder reconhecer, pela psicanálise, a moda como invenção. Quando se perde de vista a inclusão do sujeito, aí sim pode-se reduzir a moda ao mercado. Então, o que aconteceu nesse São Paulo Fashion Week? A gente viu a inclusão de um sujeito de desejo. A gente viu pessoas reais sendo colocadas ali também como uma proposta de mercado, obviamente, como eu falei pra vocês, né? Não sejamos ingênuos, tudo isso faz parte de algo do capitalismo mesmo, né? Quanto mais a gente se vê nos locais, obviamente que mais a gente vai consumir. Mas isso traz também uma sensação de conforto e de pertencimento, não só à moda, mas ao mundo, no sentido de que se eu vejo que eu tô ali, eu consigo me ver participante desse universo, dessa vida. Porque, bom, se eu só vejo pessoas extremamente magras em destaque, o que eu vou pensar? Eu vou pensar muito provavelmente que eu não sou um sujeito digno de ser olhado e desejado. E que aquele sujeito que tá ali em um local de posição de destaque é um sujeito com um corpo e uma posição a ser perseguida para que eu tenha alguma posição de destaque. Claro que isso é sempre muito trabalhado em análise, né? E não necessariamente é feito, né, essa conta assim, tipo 1 mais 1 é 2. Passa por todas as questões, como a gente falou, da Constituição, de uma singularidade. Mas quando a gente vê né? Quando a gente vê pessoas próximas, pessoas com culotes, pessoas pretas, pessoas velhas, pessoas novas, pessoas baixas, pessoas gordas, pessoas magras, albinas, enfim, em uma posição de destaque, a gente começa a ver beleza na pluralidade dos seres e não só naquela posição estética óbvia, né, dos anos 2000. Enfim, eu acho que a gente tá caminhando para algo, e de novo, eu acho que eu posso estar sendo muito romântica e muito animada com os espetáculos que a gente viu, né, no São Paulo Fashion Week, tanto com relação ao não binarismo. Então, tivemos marcas de roupa que vai estar aqui na tela para vocês verem, que fizeram muito bem esse enlace com o social e a fluidez, né, do que é o feminino, do que é o masculino. Gente, dá pra gente pegar cada desfile e fazer um vídeo, que quiçá uma palestra, uma aula, porque esse São Paulo Fashion Week demonstrou muito pra gente do que pode ser o futuro, sabe? E uma esperança, assim, de algo gostosinho. Então, aqui a moda, ela se coloca como um farol para o desejo de uma forma possível e não tão idealizada. Um farol para um desejo que mostra representatividade, que mostra pluralidade e que mostra a apropriação de corpos reais, né? De corpos que a gente vê na nossa família, que a gente vê nos nossos amigos, que a gente se vê, né? Então, são propostas que trazem uma inclusão, além da sustentabilidade, da tecnologia, do uso de algodão. Então, tudo isso, eu acho que cada vez mais tem se incorporado na criação de novos modos e meios de fazer a indústria da moda, mas também de fazer parte dessa indústria, né? De fazer parte desse movimento. Me conta, o que vocês acharam desses desfiles? Daria uma aula para cada desfile. Teve também muitas questões com relação à saída, né, a flexibilização em tempos de pandemia, então as pessoas sendo vacinadas, o quanto o vestir se transformou nesse universo pandêmico, porque a gente tá tendo flexibilização, mas a pandemia ainda não acabou. Então, esse sentimento agridoce, assim, né? Teve uma marca em específico que eu vou deixar aqui, eu sou péssima com nomes, mas que ela falou sobre esse movimento agridoce
da moda sendo esse escape, né, de cores, mas também esse lugar sombrio que a gente ainda não sabe muito bem habitar, né, esse outro espaço que a gente tá tateando ainda em como flexibilizar, em como viver, né, nisso que a gente tem pra viver nesse momento. Gente, é isso. Eu, por mim, ficaria aqui falando horas e horas, e acho que a gente pode marcar alguma coisa, inclusive, pra falar e comentar sobre esses desfiles. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem conversar sobre algum desfile específico, comenta aqui embaixo. E quem sabe a gente não faz um podcast só comentando os desfiles e os desfiles que mais apareceram, que vocês mais gostaram. Um beijo. Ah, se inscreve no canal e deixa um like. Até mais. Tchau!